Vamos lá, então. Começou a gravar. Amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo Jesus, Amém. nós estamos aqui na tua santa presença, né, para mais uma aula aqui, onde Amém. nós, né, estamos aqui para realmente fazer a tua vontade, aprender mais, né, que realmente a nossa comunhão nunca se esfrie, Pai, né, em nome de Jesus. Realmente a gente ora por todos os irmãos que estão passando por batalhas, Uhum. né, nesse momento. Mas eu creio, Pai querido, né, que a tua presença ela é inigualável, né? Ela é assim, podemos usar essa palavra viciante, né? A tua presença é tremenda. O teu Amém. poder, o teu amor, a tua bondade, né? Glória a Deus, acho que todo mundo sente falta, Pai, de estar na tua presença, né? E o Senhor realmente se manifesta na comunhão dos irmãos. Eu acho que é, como está escrito, né? Onde dois ou três estão ali, o Senhor está ali também. Né? Dois ou mais, dois, três ou mais. Glória a Deus, Pai querido. E a gente pede agora a bênção para o pastor Lucas, que o teu Espírito Santo possa guiar, né, a boca do teu servo, né, e Amém. ele fale através né, que o Senhor Jesus possa falar através agora da vida do pastor Lucas, né, que a gente realmente, o Senhor mostra aí coisas novas, mistérios, o vinho novo, né, e tudo que a Amém. gente precisa, Pai, a gente precisa de muita força mesmo, né, porque a gente está num momento realmente bem crítico, né, assim, Uhum. espiritualmente falando, muita dificuldade, muita prova, sem Uhum. dúvida nenhuma, né? E a gente tem que permanecer firme, Pai, na perseverança, em nome do Senhor Jesus, para a gente receber a nossa promessa que está perto, sem dúvida nenhuma. E assim Amém. eu oro e já te agradeço, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém. Então, irmãos, a gente está precisando ter uma atualização sobre essa batalha espiritual, porque quando a gente olha todas as coisas que já aconteceram, que estão registradas na palavra de Deus, né? A gente já examinou aqui, mas agora a gente podendo pegar, vamos lá, desde Adão até agora, né? Teve o dilúvio, teve uma batalha espiritual com a humanidade, né? E Deus precisou mandar o dilúvio. Depois teve uma batalha espiritual para o povo de Deus herdar a terra prometida, né? Porque depois do dilúvio tinha Sem, Cão e Jafé. A história conta, lá no livro, acho que é de Jubileus ou de Jazer, que o Noé repartiu as terras. Só que o Cão invadiu as terras de Sem. Por isso que Deus levanta Abraão e faz a promessa de dar aquelas terras, para cumprir a palavra de Noé. Aliás, a divisão que Noé fez, né? Porque Noé foi justo na divisão, né? Só que o Cão já, depois daquele incidente lá da nudez do pai, alguns falam que aquilo lá é um eufemismo, que na verdade ali foi uma nudez da mulher do pai, né? E dali gerou uma raça, porque fala assim, por que ele vai amaldiçoar o neto se quem pecou foi o filho? Porque houve uma geração ali que ele tenha se deitado com a mãe, uma coisa assim. Algumas pessoas dizem assim. Então, essa geração do Cão, ela começou a ser perversa a ponto de gerar um novo estado de desordem na humanidade. Aí esse estado de desordem ele progride, e o Abraão, ele conhece Noé pessoalmente, porque Noé e Abraão, eles foram contemporâneos. O Abraão, Noé viveu até Abraão existir. E aí tem uma história que Abraão foi perseguido quando criança. E a mãe de Abraão teve que esconder ele numa caverna. E ficou alimentando ele na caverna vários dias. Depois ele foi procurar Noé. Ele sabia que ele era descendente de Noé e foi procurar Noé. E ali, pelo que dá para entender, foi ali que ele ficou sabendo de toda a história da criação, né? Porque Noé também foi contemporâneo do Sete, né?
e o Sete foi contemporâneo de Adão. Então, assim, as histórias se comunicaram através de um passando para o outro, né? Eu acredito que a memória deles era muito melhor, então eles não precisavam se preocupar muito em registrar, em escrever. Eu acho que quando eles começaram a diminuir o tempo de vida e a capacidade mental deles reduzir, aí começaram a se preocupar em escrever. Então, se a gente olhasse para o passado e tivesse condição de resgatar essa história, a gente teria informações muito mais completas. E tudo que a gente está tentando fazer desse resgate é um esforço, né? Como quem tem pedaços de retalho, né? Retalhos de um pano. A paz, profeta João Batista. Tudo bem, aqui a minha também não está muito boa, mas hoje deu uma chuvarada, mas já está melhor. Então, nós estamos tentando resgatar o que ficou para trás, né? Até antes do homem existir, o que ficou antes do dilúvio, o que ficou depois do dilúvio. E depois, quando Abraão sai da terra dele, faz todo aquele percurso e tal, né? Ali Deus está levantando ele como um líder, né, espiritual, para todo o povo se inspirar nele, né? Inclusive Moisés também. Aí vem Abraão, Isaac e Jacó, depois as tribos e depois Moisés, né? Aí Moisés é que vai realmente travar a batalha de conquista da terra junto com Josué. Então hoje está tendo esse conflito árabe-judeu lá, e aí um amigo meu ficou perguntando para mim, o que você acha do Trump? Assim como quem querendo fazer uma pegadinha, né? Que se eu deslizasse, né? Como que diz assim, a gente deve ou não pagar imposto, né? Aquelas perguntas que queriam pegar Jesus, não. Aí, porque o Trump, ele está se declarando cristão e ele está fazendo muita coisa, e o povo está assustado. Aí ele fala assim, será que esse cristão é cristão mesmo, ou o que é? Aí fica perguntando para os cristãos para saber que lado que o cristão está, se está apoiando o Trump, se não está. E eu não gosto desse tipo de pergunta, aí eu falei assim, respondi assim, você quer seguir a Jesus baseado no Trump? Eu não aconselho. Agora, se você quer seguir a Jesus baseado no próprio Jesus, tudo bem. Aí o cara se ofendeu. Não, eu não estou perguntando nada de religião, não. É porque você sabe da história e eu queria sua opinião. Eu falei, tá, tudo bem, então eu vou contar a opinião minha. Até onde eu sei, depois eu vou parar, porque quando eu não sei, eu não dou piteco, não. Não sou obrigado. Ó, quando Noé, Cão, Sem e Jafé herdaram as terras, Noé distribuiu as terras. O Cão invadiu as terras de Sem. E ali, Abraão foi levantado para fazer a reconquista da terra, só que ele não fez, ele recebeu as promessas. Quem fez a reconquista foi Moisés e Josué, e não reconquistou tudo, porque até Davi tinha que reconquistar, né? As batalhas de Davi também foi uma boa parte para reconquistar um território. E agora, até agora, né, vamos dizer assim, nesse vai e vem da promessa de Deus, Israel também ainda não está no território que era totalmente dele, que foi prometido. E as tribos árabes, né, que foram os descendentes de Ismael, ficaram apoiando essa situação de Cã, né, porque eles se juntaram com os povos cananitas, e depois o próprio Esaú se juntou com as tribos de Ismael com os povos cananitas, né. Parece que tem o Agag, né, um cara também que era Agagita, os Agagita, o Amã lá da Esther, parece que era Agagita. Então, um povo odioso, e um povo semeado no maligno, né? Então, tem um outro livro, um livro apócrifo, que fala que ele é o povo de Azazel. Azazel é o demônio que ensinou todo mundo a guerrear, né, a fazer arma. Engraçado que dos anjos caídos, o único que Deus fala que ele já vai ser lançado no lago de fogo, assim que tem sentença proclamada mesmo, diretamente, é Azazel. Deus fala para Gabriel, encerra Azazel debaixo no subsolo lá do deserto, deserto de Dan,
Não sei pronunciar o nome, mas acho que é ali onde está as pirâmides, ali no Egito. Então, o que acontece? Aí os outros anjos, ele diz assim, aprisiona até o dia do julgamento, que eles vão ser soltos agora, né? Então, lá daquela época, para agora, nós temos aí, sei lá, 4.000 anos, né? Praticamente, né? 4.000 anos. E agora esses anjos caídos que ficaram presos todo esse tempo vão ser soltos. Mas o Azazel já está destinado ao lago de fogo. Já está destinado, por causa do pecado dele, que foi muito forte em questão de guerra e violência. Então, aí tem um livro lá, que eu não me lembro qual que ele fala assim, é o povo de Azazel. Povo violento. Povo que gosta de destruição e de morte. Bom, então, voltando à questão de Israel, o povo quer que a gente, assim, acuse Israel de alguma coisa. É claro, os judeus, eles não creem em Jesus, não receberam Jesus, e tem aquele Talmud lá, né? Que o Talmud, ele é anticristão. Ele ensina a odiar Jesus. E ensina que os judeus são raça superior. E que nós somos um povo misturado, porque aquelas 7 raças malignas que Satanás criou para contaminar o povo, o judeu talmúdico, eles acham que somos nós. Então, eles não fazem distinção, eles não entendem que, por exemplo, tanto eles, como qualquer outra raça, se misturou tudo, a genética misturou. A gente pode carregar uma herança genética maligna dessa raça maligna, né? Como pode também carregar uma porcentagem da raça adâmica, mas que misturou. Já na época de Esdras, houve uma mistura, tanto que Esdras mandou até despedir as mulheres de volta. E teve gente que tinha casado e tinha filhos, e teve que abandonar. Então, teve medidas muito drásticas, né? Porque constituir uma família, ter filho, ter que desfazer da família, atitude muito drástica. Aconteceram. Só que lá no livro de Jeremias, espera só um pouquinho, Deus fala que vai misturar a semente dele com a semente dos homens e dos animais. Agora, eu não entendo por que ele falou dos animais. Se eles pegassem a semente dele, que é de Adão, com a semente dos homens, quem são esses homens? E quantos animais, entendeu? Então, aí tem um mistério, porque as batalhas espirituais que vão vir até agora, de geração em geração veio misturando. Sim, exatamente. Então, das batalhas espirituais que nós temos até agora, todas elas têm uma raiz na mistura. Todas. Né? Desde o dilúvio para cá. Depois do dilúvio para cá, tem raiz na mistura. E aí? E a nossa carne, como é que funciona? Eu acho, é uma opinião minha agora, que a nossa carne ela tem uma herança da árvore do bem e do mal, e tem essa herança genética que foi essa mistura. Então a gente precisa modificar a carne por causa disso, porque senão a gente está cooperando com o inimigo. Pode falar, pastor Jones. Não é só uma curiosidade, né, pastor Lucas, que a questão, você sabe que no dia da expiação lá, no Yom Kippur, né, era sacrificado 2 bodes, e um dos bodes era chamado Azazel, se eu não estou enganado. Interessante, né? E esse Azazel, esse bode é levado para o deserto. E segundo o livro de Enoque, que eu estou lendo novamente, porque agora eu estou lendo o livro de Enoque numa outra visão, sabe? Aqui, ó. A gente vai lendo e vai descobrindo mais coisas, né? E como eu estou, assim, curioso de entender certos aspectos da batalha espiritual, eu peguei um livro até do irmão, eu li o livro do Relógio do Criador, né? Comprei esses livros esses dias, né? Aqui, ó, Guerra Espiritual, li, gostei. Aqui ele fala mais de prosperidade, assim, por que o crente não é abençoado, mas ele não é doutrina de prosperidade, não. Ele só acha que as pessoas estão travadas. Não é que não é de Macedo, não é isso, não. Mas ele fala por que estão travados. Aí esse aqui, ele fala da mesmo assunto que a gente trata, de como Satanás caiu, mas de uma outra maneira.
Ele tem uma outra visão. A Inge não gostou muito da visão dele, falou, pai, eu prefiro a sua visão, é mais realista. Ele colocou umas coisas assim que não dá nem para a gente conferir, nem na palavra, nem em lugar nenhum. Eu não sei se ele teve uma EQM, né? E ele veio com essas histórias, eu não sei se essa história aí ele tirou da EQM, eu não sei o que é. Então, eu não posso julgar, né? É que nem uma balança. A balança tem que ter dois lados. Se você só tem um prato só, como é que você vai julgar, né? Tem várias experiências que as pessoas têm e você não tem um comparativo para julgar. Fica quieto, não deixa a pessoa falar, eu não discuto. Tem um cara chamado Swedenborg, que ele também teve arrebatamentos no céu, visões celestial. Ele era bem místico lá na época dos Illuminati, né? Mas você não tem comparativo para aquilo, né? Então você não sabe se é certo, se sabe se é errado, a pessoa escreve livro e coloca lá a visão dela e tal. Eu não discuto, eu não tô preocupado em polêmica, opinião, ideia. A minha preocupação é com o meu coração, com a minha alma, servir a Deus, né? E eu já lutando comigo mesmo, que é com a minha própria carne, a luta já não é brincadeira. Se eu cochilar é complicado, né? Imagina eu ficar preocupado com a luta dos outros, com a opinião dos outros, as ideias dos outros, seja sobre arrebatamento, seja sobre Israel. Eu não vejo, assim, fruto em você ficar discutindo. A pessoa acha que aquilo é aquilo, aquilo outro. Eu acho que a gente não deve ser radical. Ser humano é ser humano. Deus tem misericórdia de qualquer ser humano, seja ele judeu, não judeu, né? Espírita, não espírita, descendente de Nefilim, não descendente de Nefilim. Eu não sei onde vai, até onde vai a misericórdia de Deus. Eu só tenho que ser compassivo, misericordioso para mim também alcançar, né? Agora, que os judeus cabalistas, eles são muito obscuros e eles desprezam quem não é judeu, isso é verdade. Agora, como é que eles estão no meio dessa guerra aí, que está aí? Né? E agora o povo de Israel vai pegar força. Agora o povo de Israel vai pegar força. Só que as coisas vão acontecendo em paralelo, né? De um lado e do outro. Então a gente não sabe tudo o que vai vir ainda pela frente. Mas esse ano está prometendo muita coisa assim. Então tem que estar atento, porque além de tudo, vai ser um choque tremendo quando tudo mudar de uma vez do dia para a noite, né? Você vai acordar o mundo de um jeito, no outro dia vai ser outro. E os 3 dias de escuridão? Vai ser outro abalo, né? Pode falar, profeta. Deus aí vem avisando, né, pastor? No dia a dia, nos sinais e tudo, né? E aí, só que é igual o senhor tá falando. Vai vir uma mudança assim, tipo, da água pro vinho. De um dia pro outro vai mudar muita coisa. Né? Vai transformar. Amém? É verdade. Pois é. Então, agora, eu vejo o seguinte. Quando você se apaixona demais por um tema assim, e você quer levar a ferro e fogo a sua opinião para que a outra pessoa aceite ela, e se você não aceita, você fica com raiva da pessoa, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, assim, ideia, gente, nossa, a coisa que mais tem no mundo é ideia, né? A coisa que mais tem no mundo é ideia. Agora, eu não sou judeu, né? Nós somos descendentes, lá tem a linhagem, né? Mas não tem cidadania judia. Eu não tenho como decidir sobre os judeus, eu não tenho nem como opinar sobre os judeus, nem tomar partido, nem ir no parlamento, nem assistir reunião, nem me dar uma opinião. Então, o que eu posso fazer daqui, de onde eu estou? Orar. Orar, pedir misericórdia. E Deus quer que a gente abençoe o povo dele. E Deus quer que a gente não aceite a divisão dessas terras. Por quê? Porque senão a gente está contra o que Deus determinou. Ora, se Noé, lá no começo, repartiu as terras e o Cã foi lá e invadiu, e começou tudo isso desde aquela época, porque é uma briga de 4 mil, 5 mil anos, então eu não vou ficar contra o povo de Deus ter a terra dele, porque já foi lá do começo. Aí vem um monte de interpretação, mas você sabe que foi dado lá. Então, é questão de terra.
na Israel, eu vejo pela visão bíblica que é deles. Agora os outros povos invadiram, o cão criou toda essa... É que nem um problema, né? É que nem o problema dos alimentos. Os alimentos, eles não tinham modificação genética. Aí eles, para resolver o problema da economia e ter poder econômico, eles criaram uma solução, eles geraram um problema para poder dar uma solução. E agora o povo tem doença. Então a coisa está tão embolada que você não consegue nem ter um alimento que realmente seja saudável. Como é que a gente vai fazer? Então a mesma coisa, essa guerra está tão embolada que você não sabe qual é o lado que você toma partido. Então o que você tem que pegar? Olhar pelo que Deus colocou no princípio, acreditar no que está estabelecido desde o princípio e pelo princípio. O que veio para frente é confusão. Agora, se o judeu é bom, se o judeu é mau, se o judeu vai crer em Jesus, se o judeu não crê em Jesus, você não compete a mim. Eu não posso... Eu sei que eu não posso ser a favor da divisão. Né? Porque aí eu tô aceitando o plano maligno. O plano maligno é distinguir Israel, conforme está lá em Romanos. A carta de Romanos diz que por meio do povo de Israel, né, nós teremos vitória sobre a morte. Né? Aí, porque Paulo fala lá em Romanos, se a queda deles foi a elevação de gentios, o que será a sua ascensão, se não a ressurreição dos mortos? Então, a ressurreição dos mortos virá quando Deus der vitória ao seu povo. Né? Então, eu não posso querer que o povo judeu seja extinto, né? Porque aí o inimigo quer que Deus fique sem palavra, sem jeito de cumprir a palavra dele. Não é isso? Essa é a ideia. Então, vamos lá, vamos voltar aqui ao assunto. Então, nós temos no livro de Enoque essa situação aqui, ó, e eu vou mostrar que tem muita coisa que está relacionado com a transformação dos 144 mil. Olha só. Olha aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Eu estava relendo ele, o livro de Enoque, e comecei a ver que estava falando, mas fala muito, muito mesmo dos transformados. Olha aqui, ó. Naqueles dias, os santos e escolhidos sofrerão uma mudança, a glorificação e vitória dos justos e o arrependimento dos gentios. A luz do dia descansará sobre ele, ó, tá vendo? O brilho, né? E o esplendor e a glória dos santos será transformado. E é engraçado que no livro de Enoque dá uma impressão que vai ter várias categorias, né? Tem os que brilham mais, os que brilham menos, os que brilham como o dia e os que brilham como as estrelas, né? Naquele dia de tribulação, o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão em nome do Senhor Deus. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor Deus, já que por seu nome eles podem ser salvos. Olha aí, reavivamento. Entendeu? O Senhor Deus terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia e justiça está em seu julgamento, na presença de sua glória e em seu julgamento. A iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepender, este perecerá na sua presença. Daqui em diante, eu não terei misericórdia dele, diz o Senhor. Tá vendo, ó, o avivamento aqui, ó? Tá bem claro. E assim vai, pode falar. Não tá aparecendo aí? Agora tá, tinha apagado, mas voltou. Ah, tá. Vamos lá. Aí aqui já fala do final
do arrebatamento aqui já. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre, e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Aqui tem um problema de tradução, mas aqui está falando da ressurreição do último dia, né? Aí bate com o Apocalipse, né? E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. Né? Então está aqui. Ele selecionará os justos e santos entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. Naqueles dias o Messias se assentará sobre o trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor Deus lhe concedeu e glorificou. Naquele dia as montanhas saltarão como as rãs, e os montes pularão como as jovens ovelhas, saciadas com leite. E todos os justos se tornarão iguais aos anjos do céu. Está vendo? Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o Messias será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Está vendo aqui como é? Fala muito, muito, muito. Então eu estava lendo sobre os transformados, né? Isso vai... Fala muito, muito mesmo. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Pastor Jones? Pode falar. Amém. Eu vou deixar. Não, ia comentar só, pastor Lucas, a questão de realmente, né? Assim, parece que o judaísmo, ele virou uma sociedade secreta, né? Uhum. Porque você vê só, né? Você entra lá, daí tem tudo, tem um monte de conhecimento, um monte de mistério deles lá, né? Uhum. Seja do Talmud, seja da onde for, né? Até a Cabala judaica, né? Tem bastante conhecimento e etc e tal, né? Só que, o que aconteceu com o judaísmo, né? Realmente, se você deixar o judaísmo, é a mesma coisa que você deixar outras sociedades secretas, né? Você começa a ser perseguido, né? A tua própria família te abandona, né? É o nível que está o judaísmo, né? Exatamente. Isso que vai ficar, o judaísmo vai ficar, né? E ele vai o quê? Ele vai abraçar o anticristo, vai construir o seu templo lá, que é o que eles querem muito, né? E é isso que vai acabar acontecendo. Agora, o judeu messiânico mesmo, que crê no Messias, esse vai receber as promessas, né? Vai ser transformado, vai ser avivado, né? Acho que vai acontecer uma coisa bonita aí, pastor Lucas, né? Imagine um judeu messiânico avivado, transformado, né? Que coisa tremenda, né? E dando testemunho lá para os irmãos deles, né? Glória a Deus. Eu achava, assim, que a salvação dos judeus ia ser total, né? Completa de todo o povo judeu, né? Porque ele fala que todo Israel será salvo. Lá é na carta dos Romanos, né? Mas aí, quando fala da marca da besta e desses cabalistas, eu fico pensando, poxa, mas como é que esse povo vai estar nessa época? Assim, se vai ter a marca da besta, como é que os judeus vão escapar? Né? Então, para esse povo, todo Israel será salvo, pode ser que seja Israel espiritual e não material, né? Porque esse povo aí que segue essa filosofia do anticristo, pela tendência que ele tem, eles vão aceitar. Porque a base deles é exatamente essa maneira deles verem a paz para Israel dessa forma, e não da forma que Jesus vai trazer, né? Então, se a gente apoiar a paz forçada pelo anticristo, né, como os judeus cabalistas apoiam, aí não. Mas nem por isso a gente deseja o mal para eles ou deseja que eles sejam extintos, apesar de ter toda essa filosofia errada deles, né? E a gente sabe que é errado. Não? Agora, a pessoa tem que parar para ouvir a gente, né? Conversar com calma, né? Que nem eu estou falando aqui, expondo os pontos de vista com calma, porque só debater não adianta, né?
Só debater não adianta. Tá bom, irmãos? Vamos continuar aqui, então. Pastor Lucas, Pode falar. Fale. Tá sem microfone? Caiu? Ixi, caiu. Ele queria falar, eu acho que caiu. Então vamos lá. Vamos esperar, ver se ele volta. Voltou não, né? Então tá. Vamos continuar aqui, então. Vamos lá. Então aqui, ó, juízo final de Azazel, Cislã e seus filhos. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Se eu já havia desejado que por aqueles delitos eles fossem postos a ferro pelas mãos dos anjos no dia da tribulação e da dor, permanece nesse caso a minha ira, o meu castigo em relação a eles, disse Deus o Criador. E vós, reis, e vós poderosos que habitam o mundo, vereis o meu eleito assentado sobre o trono da glória. E ele julgará Azaziel e todos os seus aliados e descendentes em nome do Senhor. Ali igualmente vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, para quem são estes fundamentos sobre os quais estão indo? Ele disse, para todos os seus eleitos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. Aqui já tem um problema de tradução, né? Porque que aqui está misturando na frase quem é eleito amado e lançado nas profundezas do abismo. E aquele vale será cheio de seus eleitos e amados, e os dias da vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Olha lá, tá vendo? Problema de tradução, que aí dá confusão, né? Então os príncipes se combinarão juntos e conspirarão. Os chefes do leste, entre os medos e os persas, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seu trono, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A ele o caminho e a cidade do meu povo justo impedirá o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros, na sua mão direita se estenderá. O homem não conhecerá o seu amigo ou seu irmão, nem seu pai ou sua mãe, até que muitos corpos... Acho que ele voltou. Estava esperando você, caiu aí, é? Quase. Estava esperando você, caiu aí a... a internet caiu. Ah, então fale o que você ia falar. Não, eu fui perguntar assim, você falou nessa parte aí do judeu, mas assim, não pode ser uma, como que eu falo, é um disfarce que o Espírito Santo às vezes pediu para a pessoa fazer, como que se ele estivesse aceitando o que eles querem, mas é só para ele ficar ali no meio deles, entendeu? Uma estratégia de Deus. É, pode ser também. Lá na época que fala da praga dos gafanhotos, fala que não vai ser atingido por eles quem tiver Deus na testa, né? Não é isso? Uhum. Então, quem tiver guiado pelo Espírito Santo, a gente não vai ser atingido por as coisas malignas, vai ser tentado, né? Mas Deus não vai deixar. Em nome de Jesus, amém? Amém. Acho que é a estratégia, né? Eu só sei o seguinte, que o pacto do que o anticristo vai fazer é 7 anos,
Na metade da semana, ele se volta contra os judeus. Então, dessa outra metade em diante, o povo vai ter que perceber que eles caíram numa cilada. Então, aí é que está o pulo do gato, como diz, né? Então, a gente não sabe exatamente como é que funciona isso. Eu não sei. Mas vamos lá. Olha aqui. E lá no final, o próprio Jesus salva eles, né, pastor Lucas? Lá no final. Aí eles vão se converter, aí todo mundo se converte, né? Uhum. Então, olha só aqui que fala dos transformados mais uma vez. Ó. Então, eu comecei a proferir a terceira palavra concernente aos santos e aos eleitos. Abençoados sois vós, santos eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. Os santos existirão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão, nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela paz e obtêm retidão com o Senhor Deus. Paz seja aos santos com o Senhor, Criador do mundo. Daqui em diante aos santos seja dito que procurem nos céus os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável, eles não entrarão em contagem de tempo, a eternidade, pois a escuridão será previamente destruída, e a luz aumentará diante do Senhor Deus, a luz da honradez aumentará para sempre. Tá vendo? Novamente aqui, a parte dos transformados. Luzes e os trovões. Naqueles dias, meus olhos viram os segredos dos relâmpagos, o seu esplendor, e os julgamentos a ele pertenceria. Ele se ilumina por bênção e por maldição, de acordo com a vontade do Senhor Deus. Ali eu vi os segredos do trovão, quando ele se agita acima do céu, e o seu som é ouvido. As habitações da terra também foram mostradas para mim. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Senhor Deus. Depois disso, todo o segredo dos esplendores e dos trovões foram vistos por mim. Para a bênção e para a fertilidade eles iluminam. Então, isso aqui também bate com aquela parte de Apocalipse, que fala dos trovões que João ouviu, mas não pôde escrever, né? No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola, eu vi os céus dos céus tremer. E ele tremeu violentamente, que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando olhei, o ancião de dias estava sentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande temor veio sobre mim. Meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos e eu caí sobre a minha face. O santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me, igual o João, né? Quando foi arrebatado. E quando ele levantou, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e choque do céu. Então o santo Miguel disse: por que estás perturbado com essa visão? Desde então tem existido o dia da misericórdia, ele tem sido misericordioso e longânimo com todos que habitam sobre a terra. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor Deus preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento e para aqueles que tomam o seu nome em vão, né? Então vão ter aqueles que se prostram, né? Vão ter aqueles que a rejeitam, né? E aqueles que desprezam, né? Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição, né? Naquele dia, convênio é aliança, né? Que está traduzido mal. Naquele dia, 2 monstros serão distribuídos como alimento. Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes das águas, né? Então, foi aqui que eu falei que o Leviatã, que está lá no fundo do mar, que ele é gigantesco, ele será morto, né? E o povo vai estar com fome aqui na terra, e essa comida vai ser distribuída, né, por causa desse Leviatã aí. Né? E o outro monstro é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre no deserto invisível. Aqui é o deserto, é o Dudaim, né? Que é aquele que eu falo, não sabia falar o nome, é esse aqui. Cujo nome é Dudaim. A leste do jardim onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral desde Adão, o primeiro dos homens, cujo nome o Senhor Deus fez. Então ali eu pedi outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, estando nas profundezas do mar, e o outro
no seco deserto. Pode falar. Viu? É que eu estava lembrando, pastor Lucas, que tem Jó também, né? Uhum. Jó, lá no original, ele fala do Behemoth e do Leviatã, né? As características de Jó, as características que estão lá são de dinossauros mesmo, né? Uhum. O Behemoth é um dinossauro, é aquele mais alto que tem lá, né? Mas tem o Leviatã. O Leviatã ele é característica de um dragão mesmo, um dragão, né? Agora, tanto Behemoth como o Leviatã são nomes de demônios, de principados poderosos. Também. É isso que eu ia falar, pastor. Exatamente. Bom, então eu pedi ao outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar e o outro no seco deserto. E ele me disse: Tu, filho do homem, estás aqui desejoso do entendimento das coisas secretas? E o anjo da paz, o qual estava comigo, disse: Esses dois monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornar-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. Então crianças serão mortas com suas mães e os filhos com seus pais. E quando a punição de Deus continuar sobre eles, ela continuará, para que a punição do Senhor Deus não aconteça em vão. Depois do que o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. Então outro anjo, o qual estava falando comigo, e mostrou-me o primeiro e o último dos segredos em cima do céu e nas profundezas na terra. Então aqui bate com aquele que o sonho da Erin falou, que as coisas vão piorar para depois melhorar. Ó. A punição vai acontecer, né, e depois do julgamento existirá misericórdia e longanimidade. Então outro anjo que estava comigo me falou e mostrou-me o primeiro e último dos segredos em cima do céu e nas profundezas da terra. Nas extremidades do céu e nas fundações e nas câmaras dos céus. Ele me mostrou como seus espíritos foram divididos, com eles foram balançados, e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com seus respectivos nomes. Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam. Que as tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão e a continuação do seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem ele se move como um espírito, já que eles não são separados. Aí aqui já está falando, né, do trovão e do raio, né, que o trovão é o som, né, e o raio é a luz, né, eles não se separam, né, pois quando os raios iluminam o trovão soa e o espírito, a um próprio período faz pausa, fazendo uma divisão igual entre eles, pois as camas sobre a qual seus períodos dependem é solto como areia. Cada um deles, a sua própria estação, é restringido como uma rédea e virado pelo poder do Espírito, que assim impede-os de acordo com a espaçosa extensão da Terra. Aqui é uma forma dele descrever, né, como ocorre cada um deles nas estações, né, os relâmpagos e os trovões nas estações. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar. Assim ele é dirigido adiante e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo, no espírito do granizo ele é um bom anjo, e o espírito da neve cessa em sua força, e um espírito solitário está nele, o qual acende dele como vapor, e é chamado refrigeração. Então, é engraçado que nós não temos essa visão de espírito, né? Se a gente pensar que espírito é vento, e vento é inteligente para ele, né? O vento ele realiza uma tarefa, então ele é inteligente. É como se ele tivesse uma certa consciência. Aí você pode associar com a palavra espírito. Ó. Se você trocar a palavra espírito por vento, para nós faz sentido. Ó. O vento do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar. Assim ele é dirigido adiante e espalha contra as montanhas da terra. Aí, ó, fez sentido para nós. E quando fala espírito, a gente pensa numa coisa espiritual, né? Mas para eles, evento e espírito na antiguidade não tinha diferença, né? Agora para nós tem. O espírito da geada, ó, o vento da geada tem seu anjo. Agora, o que é o anjo da geada? E no livro de Jó também fala desse anjo da geada. No vento do granizo, ele é um bom anjo, ó, também, outro anjo, na geada e no granizo.
O vento da neve cessa em sua força, e o vento solitário está nele, o qual acende como um vapor e é chamado de refrigeração. Tá vendo? Quando você troca a palavra por uma mais conhecida, faz mais sentido para nós, só que perde o significado espiritual, né? O significado material aparece, claro, né? Mas o espiritual a gente não sabe. O vento da névoa também habita com eles em sua câmara, mas ele tem uma câmara para si mesmo. Quer dizer, a névoa é diferente dos outros, né? Pois seu progresso está no esplendor. Então, a névoa, quando ela aparece na Terra, junto vem o Sol, né? Depois, que resplandece na névoa e depois ela evapora. Na luz e na escuridão, no inverno e no verão. A sua câmara é brilho e um anjo está nele, né? Agora, como que ele via o anjo no mundo espiritual quando via esses fenômenos? Porque você vai lá na janela da sua casa, você olha a chuva, olha o granizo, olha o vento, mas você não vê um anjo, né? Eu nunca vi, pelo menos eu não. Ó, o vento do orvalho, né, o espírito do orvalho, tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com a câmara da chuva, e seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos, uma dá ao outro, e quando o vento da chuva está em movimento em sua câmara, anjos vêm, ó, e abrindo sua câmara, traz adiante. Igualmente, ele é borrifado sobre a terra, sobre toda a terra, ele forma uma união com todo tipo de água no chão. Claro, quando a água cai, né, vai penetrando no solo, pois as águas ficam na terra, porque eles fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, o qual está no céu. Sobre esse informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. Todas essas coisas vi, todas elas até o paraíso. Você veja que ele está descrevendo, né, como acontece a chuva, a geada, o granizo, né, numa visão espiritual. Se você for para um livro de como é que chama? Meteorologia, no estudo da meteorologia, ele vai falar a mesma coisa, só que uma linguagem material, né? E a minha pergunta é, por que a gente não vê os anjos trabalhando dentro dos fenômenos materiais? A gente perdeu essa visão, né? Espiritual. Eu sempre, desde que eu leio a Bíblia, desde criança, eu sempre me pergunto por que a gente perdeu esse contato com o mundo espiritual. Aí o pessoal fala da glândula pineal, né? Que nós tomamos muito flúor e calcificou a glândula pineal, porque a glândula pineal era que dava a capacidade de ver o mundo espiritual. Aí eu não sei dizer, né? Eu vim aqui para o mato para parar de tomar flúor na água, né? Não sei como é que está a minha glândula pineal, se descalcificou ou não. Fala, pastor João. Isso aí é muito, muito interessante mesmo, pastor Lucas, porque a incredulidade, o ateísmo, ele criou uma barreira mesmo, né? É uma barreira espiritual que se criou, pastor Lucas, por causa de tudo isso aí, porque você pode ver, né? É a coletividade da humanidade, né? Todo mundo pensando do mesmo jeito, acreditando do mesmo jeito ou não acreditando, né? Isso formou barreiras. Eu acredito que antigamente a nossa conexão com o espiritual era maior, pastor Lucas, era maior. Nos tempos antigos, né? Mas foi se criando essa barreira, esse véu, entendeu? Né? Exatamente. Então, é uma situação bem interessante. Então, eu voltei a ler o livro de Enoque, agora que depois de ter repassado muitas vezes a guerra celestial, a guerra espiritual, e a gente começa a perceber outros detalhes, né? Outros detalhes. Né? Então, eu queria colocar para vocês aqui, porque eu não tive tempo de preparar uma aula, né? E então eu trouxe esses temas aqui para a gente conversar, né? Sobre eles. Tá bom? Então, já são 9 horas. Se alguém tiver mais algum comentário, eu vou parar aqui a gravação e vou orar para agradecer. Amém, Batista, pode orar aí, Batista, né? Ou o pastor Lucas, né, pastor? Eu vou orar então. Eu vou orar, estou sentindo de orar.
Vamos orar. Ó Senhor Deus, amado Pai que estás no céu, rendemos a Ti o nosso coração, porque nós não sabemos cuidar de nós mesmos, Pai. Toda vez que nós tentamos fazer algo, Senhor, por nossas próprias forças, nós acabamos por fazer coisas inúteis ou até coisas que trazem mais força para a carne do que para o espírito. Por isso, rendemos o nosso coração a Ti, para não buscarmos a nossa própria força, mas que nós sejamos renovados, Pai, na força e na capacidade do Espírito Santo, dentro de nós, mudando a nossa mente e o nosso coração no íntimo, Senhor. Naquilo que não conseguimos, que toda a nossa vida seja totalmente derramada na Tua presença, Senhor Jesus. Que o Senhor trabalhe em nosso coração, limpe, purifique, santifique, nos dê o ânimo e a força e o poder do Teu Espírito Santo para fazer a Tua vontade, produzir bons frutos, ser boa terra e dar os frutos perfeitos que Te agradam, Pai. Continue trabalhando em nosso coração, não desista, não pare e renove nosso ânimo, nossas forças, Pai. Obrigado por esse dia, mais esse dia de comunhão, Pai. Eu não sei por que os irmãos, a irmã Célia, que gosta tanto das aulas, Pai, não está vindo mais. Eu mando o convite pessoal, a irmã Bellini, também não me lembro o nome dela todo, acho que é Sandra Bellini, também vinha sempre, Senhor. Ela assistia até escondido no quarto, quietinha, fechava a porta do quarto, porque parecia que o povo não gostava que ela participava da live, não está vindo mais. A tia Ricarda também, a minha irmã Gerciane, todas as pessoas se evadiram, Senhor. E o pastor João também, ele anda muito cansado, levantando para trabalhar como eu agora estou fazendo, Pai. Por favor, meu Deus, vá ao encontro de cada um dos teus filhos que participaram dessa live ou das outras lives, Pai, que está entrando esse espírito de desânimo e canseira. Eu não sei quais as tribulações que eles estão tendo, material, espiritual, mas esteja dando ânimo e força para nós estarmos de volta, falando das coisas espirituais e tendo a comunhão do Espírito Santo e sendo renovados em Ti, Pai. Dá para mim uma boa noite de descanso, para minha filha, para todos nós, o profeta João Batista, o pastor Jones, a pastora Nilva, todos nós tenhamos uma noite que nós recuperemos as nossas forças, porque essa última semana, depois do acidente do carro no mês de janeiro, foi muita correria, muita ansiedade, esperando as coisas serem resolvidas, depois saímos para resolver a compra do carro, passamos uma semana inteira viajando, indo para lá e para cá para resolver, Senhor, e também vem suprindo as nossas necessidades, porque no dia 17 precisamos estar preparados para voltar das aulas, e já os horários estarão estabelecidos, Senhor. Prepare um bom horário para mim, Senhor, para que eu não fique cansado, e que as aulas fiquem realmente próximas, para que eu possa ir e voltar tranquilo e passar o resto da semana aqui em casa, trabalhando em casa mesmo, Senhor. Não ter que ficar indo para lá e para cá, porque a estrada é perigosa. Me guarde, Senhor, na ida e na volta, todos os dias, enquanto nós tivermos que fazer esse trajeto, Pai. Nos abençoe e nos livre dos acidentes, dos perigos. A estrada, o carro é possante, é bom, mas a estrada é muito estreita, Pai. Por favor, nos guie e nos guarde. Em nome de Jesus, e nos abençoe, Senhor. Abençoa a pastora Nilva, que nós estejamos atentos, Pai, vigilantes, não voltemos a dormir e nem apagar as nossas lâmpadas, Pai, nem diminuir o nosso azeite, para estarmos atentos para a Tua vinda, Pai. Em nome de Jesus, e que nós alcancemos essas promessas que foram relatadas da transformação, do avivamento aqui no livro de Enoque, como nós lemos hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus, né? Eu vou descansar porque eu estou muito cansado. Tá bom, gente. Bom descanso a todos aí. Deus abençoe. Amém. Deus derrame bênçãos sem medidas. Muito obrigada pela aula, pastor Lucas. Amém. Amém. Então, irmãos, eu tenho mais confiança quando eu não controlo as coisas do que quando eu controlo. Então não estou controlando mais nada. Eu não estou controlando mais nada, irmão. Maravilhosa. Tá certo. É verdade mesmo, né? Sinceramente, eu entrei num estado agora que eu perdi a situação. Eu estava tentando controlar a minha própria situação. Tem um plano em tudo, né, pastor? Isso aqui
Deus tem um plano em tudo, só que as pessoas não estão entendendo que quando Ele quer que a gente vive para Ele, às vezes a pessoa não consegue um serviço, alguma coisa, mas Deus está suprindo a alimentação, entendeu? É o necessário. Amém. Não, né? Deus está suprindo. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Fica passando bem errado mesmo, mas assim,